Olá, minha gente! Eu recebi na semana passada o e-mail da Galera Record com os 2 primeiros capítulos do livro É Assim Que Começa, lançamento agora em outubro, um dos assuntos que eu mais falo aqui nesse canal. Então, eu vou te contar alguns detalhes que você precisa saber sobre o novo livro. Adoro! Não é novidade nenhuma que o livro vai ser contado do ponto de vista do Atlas, mas o que eu não sabia até então, pelo menos eu, não sei vocês, é que seria contado do ponto de vista dos dois. Então a história está dividida, o primeiro capítulo é o Atlas, do ponto de vista do Atlas, ele contando como foi aquele encontro que eles tiveram, vocês lembram? Aquele encontro que eles tiveram no meio da rua. E o novo livro começa do ponto de vista do Atlas. Capítulo 1 é o Atlas, tem essa partezinha aí que eu tô colocando pra vocês. E ele fala, essa frase que ele coloca do palhaço e tudo mais, é uma pichação. Picharam o restaurante dele, invadiram e roubaram, mas só levaram comida. E daí começa a ter um pequeno desenrolo a partir daí. E eu não sei se vocês se lembram dos amigos do Atlas, na vez que a Lily precisou de um lugar pra ficar, daí ela foi pra casa do Atlas, daí ela conheceu os amigos dele, fez ali uma pequena amizade. Então, eles aparecem agora nesse momento, e eles também aparecem num momentinho bem interessante mais pra frente, é um pequeno momento, mas aparece, eu acho bem fofo o jeito que eles reagem. E daí eles querem que o Atlas denuncie quem roubou. Só que quando o Atlas percebe que eles só levaram comida, ou ele, ninguém sabe quem roubou e por quê, ele percebe que levaram só comida, daí ele se nega a denunciar, porque ele não vai denunciar alguém que só estava com fome, porque ele já passou por esse momento, e ele conta que uma vez ele também já roubou um lugar e só levou um hambúrguer. Os amigos dele questionam, porque daí ele vai explicar, que ele também já esteve nessa situação de rua e tudo mais, então ele acaba por não denunciar. E após esse momento deles questionarem isso e tudo mais, o Atlas recebe uma mensagem, daí o coração dele acelera e começa a contar todo aquele momento do que ele sentiu e tudo mais, do jeito que vocês já conhecem. E aí ele acha que é a Lily, daí ele olha o celular, não era a Lily, daí começa um outro pensamento, que é o pensamento do ponto em que ele encontrou ela, daí ele conta como foi pra ele encontrar ela e tudo mais. E o Atlas, como vocês já sabem, ele sempre esteve preparado para esse momento, então é uma coisa que ele estava esperando, ele estava se planejando estar melhor financeiramente para poder ir atrás da Lily. Só que aí quando ele viu que ela estava casada, e depois daquele momento que ela estava no momento de separação, estava se resolvendo com a gravidez e tudo mais, ele preferiu deixar nas mãos dela para ela decidir se ia ir atrás dele ou se não, se ia decidir por outra coisa. E ele próprio afirma que está pronto para esse momento, e eu provo isso com essa frase muito fofa que eu gostei bastante. E ele também fala aqui que, como ela tá solteira e tudo mais, finalmente talvez esteja pronta aí para dar uma chance ao que eles têm, porque nunca deixaram de ter, na verdade. E eu não sei mais o que falar, eu faço joinha. E aí, um pouco mais à frente disso, aparece o momento que eu falei pra vocês, dos amigos dele, que eles veem que o Atlas tá mexendo no celular ali. Nesse momento, ele tava trocando o contato, o nome do contato. Era Lily Kincaid, e ele trocou pra Lily Bloom, que é o sobrenome dela de solteira. Daí os amigos dele veem isso e começam a comentar, e a nossa Lily, aí ele fica tipo, mas como assim nossa Lily? Vocês mal conheceram ela. E agora, parte 2, capítulo 2, chega o momento da gente descobrir como foi pra Lily isso tudo, todos esses acontecimentos. E como eu já havia comentado, o livro é dividido por 2 pontos de vista, ponto de vista do Atlas e ponto de vista da Lily. E o capítulo 2 é o ponto de vista da Lily, e daí ela começa a contar como ela se sentiu, que ela ficou muito nervosa, ela sempre é muito emotiva, como a gente já conhece, E daí ela comentou a seguinte frase, será que eu fiz mesmo todas aquelas perguntas pra ele? Daí ela fica meio constrangida com as perguntas que fez. E as perguntas que ela fez, na verdade, no meu ponto de vista, não foi nada demais. Ela perguntou se ele faz doações, se ele quer ter mais filhos, se ele quer sair de Boston e ir embora de Boston. E todo mundo sabe que tudo é melhor em Boston, então ele nunca queria ir embora dali. Afinal, ele mesmo fez essa frase. O nome do restaurante dele, Bib's, significa Better in Boston, que é melhor em Boston.
E por que ele se mudaria, né, gente? Então as perguntas não foram nada demais. E também nesse primeiro momento a gente já começa a ver os conflitos que se passam na cabeça da Lily. Ela é muito traumatizada ainda por tudo de ruim que aconteceu com ela durante o casamento dela, e com muita razão, né, gente? E assim, ela recebe um pedido de flores que vai pra uma moça, e daí ela começa a se questionar: será que essa moça sofreu agressão? Será que o pedido de desculpa é por isso? Já que ela recebia muitas flores como pedido de desculpa, né? Daí ela fala que por muitas vezes ela tem vontade de colocar o telefone de alguma ajuda que a pessoa possa ter caso esteja sofrendo violência. Só que aí também ela começa a pensar: e se não for isso? Nem todo mundo passa por esse tipo de situação, apesar de muita gente passar. E daí ela começa a tentar ali equilibrar os pensamentos de volta, e tem muita coisa acontecendo, então tá um furacão dentro dela. E junto com isso, junto com todos esses pensamentos, ela recebe uma mensagem do ex-marido que acabou de pegar a bebê. E daí é fazendo uma pergunta boba se ela pode comer batata frita e não sei o que. Só que aí ela lembra da existência dele e lembra como seria a relação dela com ele caso ela tivesse alguma coisa com o Atlas. E aí começa outro furacão dentro do furacão, e a coisa vai ficando doida, minha gente. E aí ela começa a ter muitos questionamentos. Como ele reagiria? Aí também, como seria a guarda da bebê? Será que ele tentaria ter a guarda compartilhada? Porque até então ele não tem. Ele vê a bebê uma vez por semana e a bebê não está permitida dormir na casa dele, como todo mundo sabe, né? Ele tem um histórico muito agressivo e ela tem medo de que isso respingue na filha dela. Com toda razão, novamente. Daí ela fala que ele tem se comportado muito bem ultimamente, mas ela acha que isso tudo é na esperança de eles reatarem. Então, como ele ficaria? Ele ainda culpa o Atlas pelo fim do casamento, né? Sendo que, gente, ele fez besteira do início ao fim. Antes de saber da existência do Atlas, ele já tava fazendo besteira. Pra mim, naquele primeiro momento que eu fiquei em choque, que foi a primeira agressão, eu fiquei: mano, ela não vai embora? Como assim? Ou seja, ela foi embora tarde, né? Então não tem chance. Ela sente uma necessidade desesperadora de conversar com alguém. A única pessoa que ela conversaria sobre o Atlas. E eu não sei se vocês já imaginam quem é, mas começa com querida Ellen. E daí começa todo aquele processo de cartas de novo. Na verdade só li uma, né? Só teve uma, que foi essa que ela escreveu. Uma carta enorme, gente, pra Ellen. Ela atualizou sobre tudo que a Ellen tinha perdido nesse tempo. Daí ela começa essa carta com: querida Ellen, adivinha só quem está de volta? Eu, Atlas, nós dois. Tô parecendo criança ganhando um doce. Galera, recorde, obrigada, você é meu doce. Tá bom. E aí, minha gente, a carta é enorme. Ela tem muita coisa pra falar, né, pra atualizar. E aí ela conta da separação, ela começa contando que encontrou o Atlas. E aí ela conta da bebê, e aí ela conta... ela fala, né, ela comenta que a Ellen sabe que é fácil demais se apaixonar pelo Atlas. Todos nós sabemos, gente. E aí ela conta os conflitos dela mesmo, como sempre. Eu acho que para esse vídeo é isso. Já falei tudo que tinha pra falar, não tem mais nada. Me esgotei. Então vamos finalizando. Eu queria agradecer muito quem se inscreveu, quem deu like nos últimos vídeos, quem interagiu, comentando, deixando um comentário pra mim. Gente, vocês não têm a menor noção do quanto isso é importante, do quanto isso vale ouro pra mim. Muito obrigada a todo mundo. Não se esquece de se inscrever se não é inscrito, deixar o like e comentar, que me ajuda muito.